Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira, estamos iniciando mais uma vez o programa Gerenciamento Pessoal. Ora, não é mole falar 8 idiomas, realmente não é tão fácil. Por isso, trouxemos aqui hoje o grande empreendedor Armando da Cruz, que vai nos explicar como ele conseguiu isso e mais quais os seus projetos de empreendedorismo aqui em nossa cidade, entendeu? E ele tem uma palavra muito interessante para a nossa população e para a nossa juventude. Não é isso, Armando? É isso sim. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em receber esse convite. Realmente não é mole falar 8 idiomas. Todo o processo se dá sempre, como tudo na vida, com muita dedicação. Há uma velha máxima que as pessoas atribuem sorte quando se consegue as coisas. Mas nós conseguimos isso ou aquilo, ou um terceiro conseguiu isso ou aquilo porque teve sorte. E a sorte, ela é você estar preparado na hora que a oportunidade aparece. E quais são os idiomas que você fala? Quais são os idiomas? Hoje eu me comunico um pouco em alemão, inglês, francês, espanhol, italiano. E também tenho conhecimento de hebraico, árabe, grego, aramaico e latim. Nossa, é muita coisa. Armando, me diz uma coisa. Eu sei que não é muito fácil, precisa muita dedicação para isso, mas como tudo começou, ou seja, por que essa sua tendência, entendeu? A facilidade de aprendizado de línguas? O aprendizado de idiomas para mim sempre foi muito natural. Haja visto que eu já venho de uma família que sempre possuiu muitos poliglotas, muitas pessoas que tinham conhecimento de muitas línguas. Então, desde criança foi muito comum para mim ouvir entre os meus tios e em casa pessoas falando outras línguas, como francês, como alemão. Então sempre foi muito natural e desde cedo eu me interessei especificamente por idiomas. Além disso, você tem licenciatura ou bacharelado em teologia, não é Sim. isso? E é mestre em teologia, né? Além de ter morado e conheceu e morado em vários países. Quais os países que você realmente já teve por lá? Olha, eu já posso dizer que sou um privilegiado nesse aspecto. Eu vivi na Inglaterra há alguns anos, também vivi na Áustria, em Israel, e pude fazer toda a minha formação teológica, acadêmica nesses lugares. E, inclusive, a minha especialização em teologia, o meu mestrado, foi na área de línguas antigas, né? de tradução de hebraico, aramaico, latim e grego. Embora hoje eu trabalhe com línguas que nós chamamos de vernáculas, que são aquelas línguas como o francês, o espanhol, o inglês, o alemão, mas eu fiz a minha especialização para trabalhar com traduções de textos antigos. Línguas antigas. Que é mais difícil ainda isso. Sim. Hoje tem mudado muito. O mercado hoje para línguas, sobretudo línguas antigas, tem mudado muito. Porque antigamente o acesso era muito restrito. Eu me lembro que a época em que eu estudava línguas, nós tínhamos que conseguir muitos livros, às vezes ficar muitos dias em bibliotecas selecionando muitos livros, para passar noites inteiras lendo. Hoje, com o advento da internet, você tem compêndios, enciclopédias inteiras que estão disponíveis para estudo, hoje de maneira online. Sabe? Esse advento da tecnologia nos trouxe algumas coisas não tão agradáveis à sociedade, mas, por outro lado, para quem sabe filtrar bem, nos trouxe muito boas coisas, né? Sim. Então, precisa muito autodisciplina para isso, né? Sim. Para que a pessoa possa aprender tanta coisa. Tudo na vida. Tudo na vida. Tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa de 3, eu penso que 3 pilares são bem essenciais, que é você ter objetivo, é você ter foco e é você ter disciplina. Então, você tem que ter um foco, você tem que objetivar alcançar alguma coisa e você tem que ter muita disciplina para isso. É muito comum se ver, por exemplo, em pessoas que estudam para concursos públicos e em que as pessoas dizem, eu vou perder as festas hoje para aproveitá-las no futuro. Porque exige, de fato, muita disciplina. Isso hoje tem também sido demonstrado na sociedade, já para essas nossas gerações mais jovens, com o Enem, por exemplo. O Enem é um exemplo
de uma etapa da vida do jovem que necessita, por um breve período, uma certa disciplina para que ele consiga alcançar posições melhores em universidades. Isso você alcançou, essa questão da autodisciplina, do jovem ter foco, ter bem objetivos em países como a Alemanha? Sim. Alemanha, Israel. Lugares como Israel ou como a Alemanha, em que possui um número imenso de doutores por metro quadrado, as pessoas têm uma visão, ao meu ver, um pouco equivocada dos europeus. De modo geral, eu morei muitos anos na Europa. As pessoas que vão para a Europa visitar dizem que o europeu é um povo muito frio, é um povo Sim. que não é tão acolhedor quanto o brasileiro, ou tão caloroso ou fervoroso. Na verdade, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa visão tradicional. Eu creio que os europeus eles têm mais foco e são mais seletivos em relação às coisas que eles desejam para a vida, como as relações que vão construir, as conexões que vão criar, quem vai ser parte daquele seu ciclo de amizades ou social, e assim por diante. Então, eu não vejo como uma antipatia natural, mas eu vejo como um povo que é criado com um pouco mais de foco. De foco. Por isso que essas nações tendem a se desenvolver mais. Porque quando se investe em educação, se tendo foco e disciplina, há uma probabilidade muito grande de que você alcance seus objetivos mais facilmente. Pelo que você observa, fazendo comparação, você verifica essa ausência de objetivos e de foco na nossa juventude, entendeu? No nosso território, no nosso terreno, no nosso país? Eu vejo o Brasil como diz a velha máxima de que o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu ainda vejo o Brasil como o melhor do país é o seu povo. Nós temos um povo que é extremamente acolhedor, um povo que é altamente criativo em relação a todas as áreas. Nós temos brasileiros que se desenvolvem em campos como a ciência, a educação, a pesquisa no mundo inteiro e que muitas vezes nós nem sequer ficamos sabendo aqui no Brasil o que está acontecendo. O nosso grande problema hoje não é a falta de foco ou de interesse. A gente costuma culpar os poderes públicos muitas vezes. Eu não consigo uma oportunidade porque o governo não fez. Eu acho que o brasileiro pode, e talvez algumas pessoas já tenham começado a aprender, é que a gente não pode apenas esperar pelo outro. Sim. A gente tem que dar passos em direção àquelas coisas que a gente deseja. Sei. Então, é como a história de o meu bairro está sujo porque o carro da coleta não passa. Mas você joga o lixo na rua. Na rua, exatamente. Entende? Então, fica complicado a gente, às vezes, só esperar do outro quando a gente não faz a nossa parte. Eu acho que criar um pouco de empatia social hoje seria um caminho para nos ajudar a evoluir muito, porque o povo brasileiro é um povo que tem uma capacidade de adaptação, de evolução, de pensamento incrível. Nós temos grandes mestres, grandes arquitetos, grandes doutores, grandes filósofos, grandes psicólogos, grandes religiosos, grandes lideranças no mundo, e que nos falta um pouco, às vezes, de empatia, sabe? De você se colocar um pouco no lugar do outro, de você não esperar apenas do outro, mas você também conseguir dar passos em relação àquele teu objetivo. A gente tem que parar para pensar mais que tudo na nossa vida começa dependendo de nós. Armando, você como educador e que basicamente conhece boa parte do mundo, você vê alguma defasagem da nossa matriz curricular nos nossos cursos do fundamental, do secundário e até a universidade, para enfrentar o novo mundo que já está acontecendo, que é a Revolução 4.0, onde a tecnologia está em pleno avanço? Será que nós estamos tendo essa preparação para enfrentar este mundo? Não, de certo não. De certo não. E isso volta mais uma vez ao ponto anterior. Isso acaba ocorrendo por uma junção de fatores. O desinteresse pessoal, pela falta de confiança de que dará certo, por falta de investimento
daquelas autoridades que podem e deveriam investir e não o fazem, a corrupção estabelecida nos governos, em todas as esferas dele, prejudicam muitíssimo. Inclusive no seio da sociedade Sim, também, não é? Sim. Tudo que nós temos em investimento no Brasil, em educação, por exemplo, em segurança, em saúde, se fossem aplicados integralmente para estes fins, o nosso país não perderia nada para os Estados Unidos, por exemplo. Sim. Sabe? Então, uma falta de consciência política nas pessoas, sobretudo nos mais jovens, infelizmente acabam contribuindo para que a roda continue girando dessa maneira. Porque se nós pensarmos que toda a corrupção que acontece em todas as esferas que nos rodeiam acontecem também por escolhas erradas nossas, as coisas seriam diferentes. Seriam diferentes, sim. E também pela nossa própria consciência de corrupção. Porque também não adianta a gente culpar apenas quem nos rouba lá na ponta grandes quantias e chamar isto de corrupção. E no dia a dia nós cometermos tantas pequenas corrupções. Isso. É aquela catraca do ônibus que a gente pula para não pagar a passagem. É a fila. É a fila do banco, da caixa, do supermercado, que a gente passa na frente do outro. É agora a questão da vacina. A vacina, que, né? A tão esperada vacina que tem o poder. Que tem gente que vai atravessando. De restaurar a nossa sociedade. E que a gente quer burlar a fila para tomar. Então não adianta a gente apenas acusar os corruptores quando a gente também no dia a dia vive cometendo essas pequenas corrupções, sabe? Então, o país que a gente quer, ele começa na gente. Volta ao início, ele começa na gente. Isso. Então, a gente ter o objetivo do que quer e ter o foco no que se busca, começa na gente. Evitar a corrupção começa na gente. Cobrar de quem está no poder começa da gente. Então, tudo começa a partir da nossa consciência. Por isso que uma sociedade sem educação é como um corpo que não tem alma. Que não tem alma. Está morto. Está morto. Olha, além de tudo, o Armando, como um grande empreendedor, ele aportou na nossa cidade dos Palmares com o curso KNN, não é isso? KNN. KNN. KNN Idiomas. Idiomas. Isso. KNN Idiomas. Que, inicialmente, o curso KNN vai ensinar, oferece inglês, alemão, francês e espanhol. Lembrando que o inglês a gente oferece para crianças a partir de 4 anos. O nosso programa é voltado a alfabetizar a criança em inglês antes da alfabetização regular na escola. Então, quando ele chega na escola para ser alfabetizado em língua portuguesa, ele já foi alfabetizado em língua inglesa. E aí nós temos como grande diferencial é que o nosso método de ensino de idiomas, diferente dos métodos tradicionais, que são todos internacionalizados ou baseados em métodos de Oxford, de Cambridge e afins, ele é um método feito para brasileiros. Então, o nosso grande diferencial é que todos os nossos cursos eles são projetados para brasileiros, para pessoas cujo idioma nativo é o português. Sim. Interessante. Uma coisa, Armando. Nós temos conversado com muita gente, e principalmente que eu sou daqui de Palmares, e nós temos muitas pessoas que não acreditam muito no desenvolvimento, tanto de Palmares como da Mata Sul. E por que você trouxe o seu empreendimento com esses vários cursos aqui para a cidade polo da Mata Sul? Por uma razão muito simples. Como você acabou de dizer, por Palmares ser um polo. Um polo. Um polo ainda muito pouco explorado, mas sim, um polo. A analogia é muito simples. Uma semente em potência, ela já é uma árvore. Isso. Ela precisa crescer, ser regada, se desenvolver, até que ela vire uma grande árvore. Mas em potência, aquela semente já é uma árvore. Exato. Aquela pedra bruta em potência, ela já é um diamante. Ela precisa ser lapidada, cuidada, mas ela é um diamante. Muitos projetos já existiram para a Mata Sul e se pensou inicialmente em coisas grandiosas, né?
indústrias, em fábricas, em coisas que gerassem muita renda, muito dinheiro e que se trouxessem muitas fábricas para cá. E acaba que até agora ainda não aconteceu. Porque eu acredito que não é uma questão de se, eu acho que é uma questão de quando. Quando? Eu acho que é uma questão de quando. E eu digo que isso parte da educação. Palmares, mesmo que não tenha tido todas essas grandes fábricas, indústrias, que não tenha virado a Zona Franca de Manaus, como a gente imaginou e projetou. Que já tivemos uma pujança da cana-de-açúcar na primeira metade do século XX, realmente. Sim. Nós tínhamos muitos engenhos, depois muito açúcar, muitas usinas, mas a partir da década de 70, 80 começou a Sim. falência generalizada. Sim. Né? Todos os campos de uma sociedade, quando não se investe em humanização, formação e tecnologia, você perde. Enquanto nós não aprendermos que nós temos que investir em educação, em humanização e em tecnologia, enquanto nós não botarmos na nossa cabeça que essas três coisas é que fazem uma sociedade crescer e se tornar forte, a exemplo da China, que saiu da miséria total através da educação em 30 anos, se tornou hoje o maior gigante do mundo. Isso. Isso aconteceu pela educação. Exemplos como a Coreia do Sul, exemplos como a Finlândia, que são referências em educação mundial e que são países onde o desenvolvimento humano e o nível de segurança, felicidade e bem-estar da população é altíssimo. E que a gente percebe que essas coisas aconteceram através da educação. Porque não adianta a gente instalar uma fábrica de automóveis em Palmares e a gente não ter pessoas que estudaram, que se formaram, que se qualificaram, que fizeram curso superior, que fizeram curso técnico, que sabem línguas para trabalhar no setor de exportação dessa empresa, se nós não temos investimentos em educação. Então nós vamos estabelecer uma fábrica aqui e ela vai fechar daqui a 1 ano. Porque ou ela vai ter que ter um custo altíssimo para trazer pessoal qualificado de outras cidades e de outros estados. A exemplo do que eu hoje vejo no litoral, Palmares está numa localização privilegiada. Nós estamos entre duas capitais importantes, Recife e Maceió. Estamos próximos a Caruaru, que é um polo importantíssimo de confecção no estado. E nós estamos aqui no meio, esperando que cheguem investimentos monstruosos de fábricas e afins, quando nós não temos desenvolvimento humano. É a mesma coisa da pessoa que não vai malhar, não vai nunca para a academia, é meu exemplo, e que quer levantar de primeira uma barra de 100 quilos. Ele não vai fazer suportar. Isso, ele não vai suportar. Você chega na academia, pega aqueles rapazes, aquelas moças lá, eles pegam de 100 quilos, parece que não tem nada. Eu tenho alunos que fazem isso e eu digo assim, meu Deus, se o tio fizer isso eu morro, porque tudo exige de você uma preparação. Então, enquanto a Mata Sul não se solidificar como um ponto, um polo educacional importante na Mata Sul, dificilmente nós vamos trazer coisas maiores. Isso. Eu fico feliz que eu vejo hoje Palmares com mais de uma faculdade. Eu vejo Palmares hoje com muitos cursos técnicos. Eu vejo que a vida em Palmares, do que eu observei pré-pandemia e do que eu observo hoje, é o quanto a cidade decaiu quando as escolas fecharam, quando as faculdades fecharam, quando os cursos fecharam e quando não se tinha mais transportes de toda essa região que vem para Palmares, o quanto a cidade decaiu. E o quanto a gente vê, o quanto ela floresce quando as faculdades estão funcionando, as escolas, os cursos, o quanto há de pungência. E isso é extremamente importante, porque enquanto nós não investirmos em qualificação profissional e em educação, nós não vamos conseguir ter investimentos maiores. Armando, seu curso, qual é o endereço? Dá para você formar para o nosso ouvinte o endereço? O nosso curso ele está localizado aqui ao lado da Biblioteca Municipal, certo? Na rua Fenelon Ferreira, Fenelon Barreto. Fenelon eu digo Barreto. Os dois endereços, porque às vezes chega correspondência com endereço, às vezes chega com outro, mas ele é bem ao lado da Biblioteca Municipal, que é um outro grande centro ou
nós deveríamos usá-lo como isso, um grande centro de estudos na cidade, de pesquisa, de pujança intelectual, e que eu acho que quem não conhece deveria conhecer a Biblioteca Municipal, próximo à Academia Palmarense de Letras, que existe, que funciona, que possui acadêmicos. Então, eu acho que passa por a gente se integrar e se importar enquanto sociedade. Então, nós estamos na Fenelon Barreto, 52, primeiro andar, ao lado da Biblioteca Municipal. KNN Idiomas, mais do que um curso de idiomas, nós somos uma escola de idiomas, com esses cursos voltados para crianças, adolescentes, jovens, adultos e também para a terceira idade. Inclusive, eu quero informar as pessoas que nos assistem que eu estou matriculado, né? Olha só. Estou matriculado. Ele está matriculado lá, viu? Então, daí vocês já tiram o grau de confiança. Ele está matriculado lá, você pode estar também. Eu visitei a escola, entendeu? Como o espaço, todos são convidados com uma concepção moderníssima, e eu não tive outra alternativa do que não me matricular, porque ser bilíngue no momento e principalmente no futuro é muito necessário. Né? Já é o pré-requisito. Já é pré-requisito. Antes era um diferencial. Se falaram uma língua estrangeira, era um diferencial. A gente tem lutado para trabalhar contra uma cultura retrógrada que diz assim: para que eu vou aprender uma língua estrangeira? Eu nunca vou aos Estados Unidos. Isso é uma coisa de 1900 e bolinha, como se dizia. Hoje não, hoje todo lugar que você vai, se você não tem conhecimento de língua estrangeira, você já está atrás de muita gente. Antigamente a gente tinha que sair daqui para conhecer o mundo. Hoje em dia você pega o celular, o computador, o tablet, e você abre e o mundo está ali. E quem não sabe língua estrangeira já está atrás. Inclusive, Armando, a nossa produção vai mostrar, entendeu? Vários departamentos da sua escola, sim, né? Nesse momento sim. vai mostrar para que você conheça melhor essa nossa escola de inglês. Agora, veja só uma coisa. Gostaríamos já, porque o nosso tempo realmente é reduzido, mas você tecesse as suas considerações finais e escolhesse um idioma para dar vamos dizer assim, para dar uma mensagem para o nosso ouvinte, né? Um idioma, que você desse uma mensagem, fizesse a tradução para a gente encerrar o programa de hoje, mas futuramente estaremos aqui, se Deus quiser. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite e dizer que me senti muito honrado em participar. Fiquei, de fato, muito feliz, não é apenas retórica, eu fiquei, de fato, muito feliz com o convite. Quero cumprimentar a todos, agradecer a paciência de estar aqui nos ouvindo e nos prestigiando até agora. Convidá-los a nos conhecer, a conhecer a nossa escola, sem nenhum compromisso, ir lá nos conhecer, tomar um café conosco, ver qual é o nosso conceito em educação para a cidade, com valores acessíveis a todos. A partir do dia 22, segunda-feira próxima, nós estaremos começando nossa campanha de inauguração. Então, todos são convidados a nos conhecer e a participar conosco, tá bom? Para dar uma mensagem em outra língua, para a gente finalizar, talvez o inglês é o carro-chefe da sociedade hoje. Isso. Ich kann sprechen ein bisschen, ich kann auf Deutsch ein bisschen sprechen. Je peux parler un peu en français. And I can speak a little bit in English. Eu posso falar talvez pouquinho em cada língua dessa. But I think that the most important thing that we must do right now is to invest in education, because education has a power to change lives. Eu acho que a coisa mais importante hoje que a gente pode fazer é investir em educação, porque a educação has the power to change our lives. Tem o poder de mudar as nossas vidas, tem o poder de aproximar quem está longe, e hoje tem o poder de trazer o mundo inteiro para junto da gente. Muito obrigado, Armando. Uma satisfação muito grande. Logo, logo estarei lá na banca, entendeu? Estudando inglês, entendeu? Na KNN. E convidar você também para participar deste grande empreendimento, para que a gente possa, se caso você saiba inglês, mas tem o alemão para você aprender, tem o francês, tem o espanhol, sim, não é isso? Sim. E desejar a todos, entendeu? Uma feliz semana, até a próxima semana, com outro programa Gerenciamento Pessoal. Muito obrigado.